Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao primeiro clube de leitura do Fan of Heroes que a gente está transmitindo aqui. Meu nome é Caio Santos, vocês já sabem. Para quem não nos conhece, o canal Fan of Heroes existe desde 2014 e agora implantamos esse novo formato que foi ideia do meu querido amigo Tio Hugo aqui, que estamos conversando pela primeira vez hoje, certo, Hugo? Exato, cara. Pessoalmente por computador. Cara, tudo isso aqui que vocês estão vendo foi ele que fez. Então, muito show. A ideia do clube de leitura foi dele. Hoje estamos só nós dois, mas talvez nas próximas vezes estaremos com mais pessoas no grupo do Final Heroes. E para você participar do clube de leitura, é só você clicar aqui no terceiro link da descrição, tá bom? Tio Hugo, quem é você? Salve, camarada, tudo bom? Meu nome é Ótimo. Hugo, eu sou um leitor de quadrinhos da velha guarda. Eu sempre gosto de falar que eu comecei a ler quadrinho em março de 1989 e eu Legal. sou cria da Batmania do Tim Burton. Então, ia sair o filme, eu Boa. fiquei louco e a primeira história que eu li foi As 10 Noites da Besta do Batman. E a partir dali, cara, Show daí demais. tá feita a desgraça, né? Eu comecei a ler história em quadrinho uma atrás da outra, e eu peguei numa fase muito boa, né, cara? Porque aquele final dos anos 80 lá foi tipo, loucura. Então, Sim, com muita história certeza. boa e foi, sabe, o universo que se abriu, né? Então, sempre lendo história em quadrinhos, sempre gostei do tema. E hoje a gente vai conversar sobre uma das melhores, se não a melhor história da Da Marvel. Marvel, com Arrisco dizer certeza. da E uma Marvel. das melhores histórias em quadrinhos de super-heróis. Tá Garantido. aí, tá Garantido. garantido, Se for para fazer um top 5 histórias em quadrinho de heróis, com mas certeza. é certeza absoluta que essa história tá lá. E de quem que a gente Eu está tenho. falando? Estamos falando de Demolidor, Queda de Murdoch, tá? Uma história sobre o Matt Murdock, não sobre o Demolidor em si. Isso aqui é lindo, uma das, como nós dissemos, uma das melhores histórias que a gente tem, feita pelo Frank Miller, escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli, né? Mas vamos para um background geral de quem que é o Frank Miller, por que a gente escolheu essa história, né? Temos que Então, mostrar isso. o Frank Miller, quem foi esse cara? Então, no meio dos anos 80, teve uma revolução no tipo de história em quadrinho, porque a gente vinha com uma sequência de história em quadrinho que estava muito associada a coisas para criança, tanto pelo Código Comics Comics Authority, Code Authority. que fazia um monte de limitação, deixava um monte de limitação, e a gente tinha muito o história em quadrinho associada com o Batman dos anos 60, daquela série da TV, que era uma coisa que era uma visão para criança. Sim. E começou, na metade dos anos 80, vou dar 3 nomes. Você pega ali o Alan Moore, o Neil Gaiman e o Frank Miller. Esses caras falam assim, gente, a história em quadrinho, a partir de agora, é assim, tá? E eles redefiniram a forma de fazer história em quadrinho. Teve mais gente? Teve. Perfeito. Daí a gente está falando de quadrinho mainstream, tudo que não é mainstream, então a gente pode falar do Art Spiegelman, coisas do gênero, mas não é o caso. De herói, esses caras falaram assim, a partir de agora é assim. Então todo um enfoque novo foi dado. E o Frank Miller, ele simplesmente chegou com o pé na porta, cara. Em 86 ele lançou o Cavaleiro das Trevas. Em 87 ele lançou o Cavaleiro das Trevas, que foi um marco divisor na vida do Batman. Então, e praticamente paralelo a isso, vou mostrar aqui para vocês, pensando aqui numa linha do tempo do que o Frank Miller fez, cara, se você for pegar, Bora. a gente tem ali, ó, começando em 79, onde ele começa a escrever o Demolidor, tá? E Uhum. depois ele escreve o Demolidor por um bom tempo, até 1981, onde ele começa a escrever de solo, e em 86 ele lança a Queda de Murdoch, que é a história que a gente vai comentar. Qual que é a diferença básica ali que o Frank Miller implementou de uma com outra? Na primeira fase que ele estava no Demolidor, ele escrevia histórias do Demolidor. Sim. Nessa segunda fase, ele faz a história do Murdoch, que é vamos dizer assim, é o advogado que se veste de demolidor para combater o crime. Isso muda tudo, cara. Isso daí é outra pegada, é outra história e deixa isso daí num nível absurdo na Até eu acho que a história. gente vai falar mais pra frente, mas tem todo um lance na história que ele vai lutar, o Matt Murdock luta contra o Demolidor. Não é, não é exatamente o que é, né, a princípio do que a gente fala, mas é uma puta metalinguagem do que está sendo contado na história, lindo demais. E ele faz, entre várias outras histórias do Demolidor também, o Amor e Guerra, o Homem Sem Medo, o Homem Sem Medo que tem uma grande importância aqui no Queda de Murdock, que a gente vai falar mais pra frente.
Tem muito mais coisa, né? Não estou conseguindo lembrar agora, mas tem muito mais coisa. Exato. Então, para você ter uma ideia, a queda de Murdoch, Born Again, o título em inglês, ou A Queda de Murdoch, saiu em 86. E esse Man Without Fear, que nós vamos comentar mais para frente, saiu em 93, que ele tenta recontar a origem do Demolidor. Então tem todas umas conexões ali que é muito bacana de ver como esse cara... Cara, na boa, é que é complicado que ele tem o Cavaleiro das Trevas, mas para mim, Frank Miller e Demolidor são... É impossível não colocar juntos os dois. Com certeza, eu prefiro ele no Demolidor. Eu acho que se você pôr em comparação, né, tudo que ele fez com o Batman, tudo que ele fez com o Demolidor, no geral, tudo que ele fez com o Demolidor é bom. E você pega, apesar do Cavaleiro das Trevas ser sim ótimo, e o ano 1 ser ótimo, tem o Cavaleiro das Trevas 2, tem a Raça Superior, tem... Não, isso não conta. Exatamente. Entendeu? Então... Isso não conta. Tanto é que, se você for pegar nessa linha do tempo que eu fiz aqui, ó, o último que eu coloquei foi em 2001, que foi o do Cavaleiro das Trevas 2, que daí já é o início do fim. É outra coisa, então, exatamente. Você tem um cara produzindo por 20 anos, de 78 até 98, que foi 300, o cara só entregou coisa espetacular. Depois foi ladeira abaixo. Com certeza. E tem todo o motivo do 11 de setembro e tal. E eu acho que isso é um papo muito interessante para a gente fazer em um podcast algum dia. Que, por exemplo, já fizemos do George Pérez, do Neil Adams, de vir falar da carreira desses caras. E o Frank Miller tem uma carreira muito interessante e um aspecto... Isso mesmo, dos 20 anos de produção e depois da ladeira abaixo dele. É uma coisa muito interessante da gente conversar outro dia, mas hoje temos que focar nessa história. Hoje voltaremos então para o Queda de Murdoch. E o que é a Queda de Murdoch? Então, como a gente já meio deu uma introdução aqui, o Frank Miller, ele pega o Demolidor e, em vez de contar uma história do herói, ele vai contar uma história do homem por trás da máscara. Onde ele começa com toda uma situação envolvendo uma ex-namorada que sabe a identidade dele. Essa menina, ela tem problemas com droga, com prostituição, e para ela conseguir comprar drogas, ela vende a identidade secreta. Essa identidade secreta, por um caminho tortuoso, cai na mão do arqui-inimigo do Demolidor, que é o Rei do Crime. Em vez do cara fazer um ataque direto no herói, ele vai tramar e ele vai começar a mexer os pauzinhos para que ele destrua o homem e não o herói. Esse daí é a linha geral que vai transcorrer a história. São 7 edições, e em cada edição fica muito... Cada edição não, mas você tem arcos bem claros. Os 3 primeiros arcos é a queda, o 4º e o 5º é a recuperação, e o sexto e o 7º, no caso, é a redenção. Então, a gente vai comentar em linhas gerais. Mais uma vez, é muito interessante que vocês leiam a história. O que a gente vai fazer é uma interpretação nossa, é um sentimento nosso, mas cada um você tem que ler, porque com a tua bagagem você vai ter a experiência de ler essa história. Então nós vamos dar linhas gerais, vai pular alguma coisa aqui, vamos complementar alguma coisa ali, mas é muito interessante que você consiga ler essa história, que ela vale muito a pena. É claro que aqui vai ter spoiler e eu acho, assim, você tem que ter experiência de ler essa história aqui, porque é para a formação do leitor, né? De super-heróis mesmo. Então, eu já vou começar do fim, já. Não é do fim, eu vou... Peraí, vamos lá, devagar. Aqui o Hugo falou sobre ele destruir o homem. Então, como que ele vai destruir o Matt Murdock? Como que ele começa destruindo o Matt Murdock? O Rei do Crime, ele tem muito poder sobre Nova York, né? Então, ao longo dessa história, você vai vendo o poder dele num nível intenso, que ele tem gente dentro da polícia, dentro do hospital, dentro da imprensa. Então, é um negócio muito louco. Aqui, ele fala... o Demolidor já faliu uma empresa com o Fog Nelson, né? E aqui ele pega, o Demolidor tá sem trabalho, ele fala que o Demolidor pagou propina para ganhar um caso. Aí tem um cara que testemunha, e ele vai conseguindo gente da cidade para ir acabando primeiro com a carreira do Demolidor. E eu acho interessante, se você me permite, eu não sei se vai atrapalhar muito a ordem que a gente fez aí da... Não, fica à vontade, cara. É que aqui na página, uma das primeiras páginas do quadrinho, a gente tem essa cena aqui, né? Que a gente vai falando durante até esse vídeo aqui, que é ele deitado na cama antes de tudo acontecer. Isso, manda aí. É ele deitado na cama antes de tudo acontecer.
Ele não sabe de nada. Acabou que a Karen Page já vendeu a identidade dele. Isso vai se tornar um remorso muito grande na vida dela, que você vai acompanhar nesse quadrinho. Mas veja como a câmera, o requadro é gigantesco, né? É um requadro limpo também. Ele tá, assim, é uma cama king size, ele tá jogadaço, lindão. Você vê aí ele bonitão, com uma vida linda. E ao longo da história, você vai ver o declínio dele. E eu acho isso maravilhoso, assim, sabe? A gente vai falando ao longo do quadrinho, mas essa página já fala muito da história. E se você pegar só essas páginas que o David Mazzucchelli faz, e o Frank Miller também, né, na escrita, são só essas páginas dele deitado no começo das edições, você vai... Cara, isso já mexe, já. Você sente o declínio deles por essas splash page que tem. Essa revista aqui, o David Mazzucchelli, ele não tem muito essa característica de fazer splash page, fazer aquela página gigante, dupla, com desenho, dando porrada, não tem. Mas, quando ele faz, ela é muito simbólica. Ela é muito simbólica. E essa daí já conta muito a história. Complementando a primeira edição, uma coisa que eu achei fantástica, quando você começa a ler a revista, cara, nas 3 primeiras páginas, ela te pega, acabou. Você leu as 3 primeiras páginas e fala assim, gente, ferrou, sabe? E você não consegue parar mais. Então, minha sugestão, quando for ler, já reserve ali 1h30, mais ou menos, porque você vai pegar e você vai matar esse encadernado inteirinho, porque pelas 3 primeiras páginas, o que o cara faz ali, você fala assim, cara, eu preciso terminar de ler. É realmente um quadrinho que não dá vontade de parar, eu tive que ler devagarzinho para a gente ir pegando essas nuances. Tem o lance religioso, que é um negócio muito louco no quadrinho, de você ter cada um como um papel. Você pega o Demolidor. Eu imagino que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, né, Hugo? Mas o Demolidor, aqui na história, é Jesus e a Karen Page é Judas, por ela ter traído. E vai criando um negócio, cara, que torna a história que tem muitas camadas. Então, se você lê de uma primeira vez como um quadrinho de super-herói, é um quadrinho de super-herói muito bom. Mas se você lê a segunda como um negócio bíblico, é um negócio bíblico muito bom. É muito louco, cara. E o que você falou é verdade, cara, porque é bacana essa questão de ler e fazer as releituras depois do tempo, porque, como eu disse, eu comecei a ler isso daí, eu li essa história a primeira vez, eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. Então, daí você passa o tempo, você cria bagagem, você vive, e você vai ler de volta e você fala assim, cara, eu não notei nada disso daqui. E ela agrega. Passa mais 10 anos, você lê outra vez e você fala assim, cara, eu não notei nada disso daqui. E é uma história que não é datada, sabe? Assim, ela cresce com o tempo e são nuances que você vai pegando que deixa ela cada vez melhor. Perfeito, é isso. E eu, justamente por essa... Eu queria falar de um momento no quadrinho, que aqui no começo da história, e eu não sei, eu acho que eu não te mandei foto do requadro em si, mas quando o cara chega aqui, um agente do Rei do Crime, que chega para dar a carta, para falar assim, aqui tá as informações confidenciais de quem é o Matt Murdock. É muito louco, ele fala, cara, isso aqui é muito bom. Basicamente é o que ele tá falando da carta. E isso aqui já também mostra muito do que vai ser visualmente a história. A carta, ela sai do requadro, porque é uma coisa muito grande. Não é só por sair que ela sai, ela só para... saiu do requadro porque não coube. Não, o conteúdo dela é gigantesco. Boa, bacana essa observação ali. Exatamente, cara. E a outra coisa que eu acho que vale a pena destacar nessa história também, o que ela deixa ela diferenciada, é porque se você for fazer um comparativo, por exemplo, com o Cavaleiro das Trevas do Nolan, que foi o segundo filme do Cavaleiro das Trevas. Cara, tira o Batman, coloca um detetive. Tira o Coringa, coloca um criminoso. Aquilo é um filme de policial muito bom. Então, não é um filme de herói, é um filme de policial. É um filme que é muito bom. Essa história do Demolidor é a mesma coisa. Ela não é uma história de super-herói. Ela é uma história, é um thriller de policial e de investigação muito bom. Então, é por isso que ela funciona. E ela não precisa ficar da bolha para quem só lê história em quadrinho. Se você não lê história em quadrinho e por acaso está assistindo esse vídeo, é uma excelente história para começar, por causa que ela vai te introduzir e você não vai sentir aquele baque de super-herói, coisa do gênero. Então, é um outro ponto que vai bacana. Então, vamos continuar aqui falando das edições. A gente já deu essa introdução dessas 3 páginas, que é muito bacana, né? E nessa edição é onde você mostra o que o Caio comentou, onde o Rei do Crime começa a fazer a manipulação em várias esferas
numa esfera política, na esfera dos advogados, para caçar o título do Matt de poder trabalhar, no caso, com a parte de direito. Ele trabalha na parte do imposto de renda, onde ele pega e coloca como irregular a situação, trabalha nos bancos, onde ele bloqueia as contas do cara. Então ele vai quebrando. O Matt, ele perde o dinheiro, ele perde a casa, ele perde a possibilidade de trabalhar, e ele fica engessado. E o que acontece com o homem começa a refletir no herói. Então, o Demolidor, ele começa a ficar louco ali, porque ele não sabe que é o rei do crime, ele não faz essa associação de imediato. Então, ele começa a tentar descobrir como o Demolidor, o que está acontecendo com o Matt, e ele perde as estribeiras. Então, ele começa a usar uma força exagerada, ele começa a espancar gente que não tinha nada a ver com a história, e ele começa a perder a mão, ele não sabe o que fazer. Então, essa daqui é uma cena de fúria que ele tem num bar, aonde ele não sabe o que está acontecendo e ele começa a bater em todo mundo, porque ele quer descobrir quem que está tramando contra o Matt Murdock. Sim, é muito louco. E tanto que tem nesse quadrinho, ao longo do quadrinho, ele tem vários momentos, né, que ele acha que não pode confiar em ninguém, ele não quer confiar no Fogg, porque ele fala, porra, e se for o Fogg? E se for, sei lá, o Uric, né, que é o jornalista também, em um momento, ele só tá sozinho no mundo, só. É muito triste, assim, o que acontece com um herói, né? Porque existem esses quadrinhos que, apesar de você odiar o vilão, você fica, porra, eu entendo a motivação dele. Aqui, a motivação do rei do crime é só destruir a vida do cara, só. É isso, sabe? É um negócio, deixar sem palavras, né? É um negócio que vai quebrando o homem, o Matt Murdock, que quebra você também. Sim. Porque apesar, por exemplo, esse é meu primeiro quadrinho do Demolidor. Não é meu, tá? Mas é o primeiro quadrinho do super-herói. Você se identifica com o cara. Você vai vendo o cara... porque tem todas essas explicações. É um quadrinho feito nos anos 80. Então, logo no começo tem... meu nome é Matt Murdock. Essas coisas de... Esses recordatórios, exatamente. Meu nome é Matt Murdock, ele sofreu um acidente, tal. Então, aqui você já tem um background, você já tem quem ele é, o que aconteceu. Logo, você já vai descobrir que a empresa dele acabou de falir, ele está desempregado. Isso tudo nas primeiras 4 páginas. Então, aqui você já criou uma conexão, saca? Então, é muito interessante o que o Frank Miller consegue fazer aqui, de quebrar você junto. Isso daí vai acentuando à medida que a história passa. Então, nesse primeiro momento, onde, na primeira edição, é todo o cenário do rei fazendo a manipulação para quebrar ele, e no segunda edição, começa o que o cara estava comentando, que no caso, a paranoia dele começa a ficar aflorada, aonde ele não sabe, ele não tem essa conexão que está com o rei, e nessa segunda edição ele começa a desconfiar de todo mundo. Então, acho que vale a pena aqui mostrar nessa segunda edição essa observação que você tinha feito com relação a cama. Então, aqui já é um cenário, aqui começa a segunda edição. Então, a gente tinha naquela primeira edição a cama, a grande king size, aqui ele já perdeu a casa e ele está dormindo num pardieiro qualquer lá em Nova York, onde ele conseguiu, ele tem $10 na conta dele, e eu achei muito engraçado o jeito que ele fala, né? Eu tenho $10 na minha conta e eu consegui achar um hotel que me voltava a troco. Então você imagina o nível que é o hotel que ele tá, né? E uma coisa que eu acho que vale a pena destacar também nesse quadro, ele pode ver, ele começa a se encolher. Então, na primeira imagem ele estava largado na cama, na segunda... Uma cama gigante, né? Na segunda ele já tá mais... Ele começou a se encolher, né, cara? Então é uma coisa que você viu que ele tá começando a sentir a opressão ali da situação em que ele se encontra. Sim. E mais para frente também ele vai estar nesse hotel e ele vai falar, ele já tá todo perturbado, ele fala, não consigo dormir, porque daqui sei lá, uma cidade daqui tem um cachorro latindo muito alto, tem um helicóptero passando, e você fala, caralho, cara, tipo, é você mostrar que o super-herói, ele usa os poderes dele pro bem, e tem toda aquela brincadeira da criança, quem que você quer ser? Eu quero ser o Batman. Porra, mas os pais do Batman morreram. Pesado, né? Exatamente, você quer ser o Demolidor, mas o Demolidor não dorme, meu. É que outra coisa que acontece aqui, só para dar um contexto, porque difícil alguém não saber, mas o Demolidor, o que ele é? Ele é cego, por conta de um acidente com elementos radioativos que ele teve, ele ficou cego, mas ele amplificou todos os outros sentidos. E ele
consegue escutar coisas à distância, ele sente cheiro, o tato dele é super aguçado e tudo mais. Então, no começo, ele ficou louco com isso, porque ele não controlava. Então, ele encontrou o mestre, que foi o Stick, que conseguiu ajudar ele a controlar. Só que nessa situação, quando ele se enquadra que ele tá quebrando, vamos dizer assim, ele tá perdendo o controle dele, dos sentidos. E esse daí é onde ele não consegue, porque ele tá escutando a uma cidade de distância um cachorro latindo que tá incomodando ele. Então você tem todo esse cenário que tá gravando, e isso daí, cara, vai batendo. Imagina, eu escuto uma torneira pingando, eu já fico louco de saber para conseguir arrumar aquele treco. Imagina um cara que consegue escutar cidade de distância, esses barulhos. Cara, supressão do sono é uma coisa que quebra qualquer um, cara. Isso daí vai deixando qualquer um louco. Eu achei aqui a página, eu tinha até marcado aqui 38. Ele fala: a 2 quadras daqui, um idiota ligou um rádio, dos grandes. Está mal sintonizado, mas isso não impede o imbecil de colocar no último volume. Ele vai cuspindo coisas do que está acontecendo na cidade. O aparelho está cuspindo estática e meias palavras, sem sentido. Para quem pode ouvir, parece atrito de palha. Eu sempre posso ouvir, sempre. Ele sabe, cara, machuca você, parece que você tá na situação dele, né? E é nessa hora que ele já tá meio, perdão da palavra, ele já tá meio fudido da cabeça, e ele pega e ele fala: não, eu já sei que é o rei do crime, eu vou pegar, vou sair daqui e vou matar ele. Ele vai abrir a porta, e aí você, no quadro, na outra página, tem ele cheio de sangue na mão, com o rei do crime no chão, e você fala: peraí, o que aconteceu? E aí tem toda uma narração também, sai pela porta, e um desconhecido atencioso me dá carona até o quartel-general do rei do crime, no centro, e eu esmurro o rei sem dó e ele suplica por clemência. Ou seja, negócio bizarro. E aí no quadro seguinte eu cochilei, eu ia sair, girei a maçaneta e cochilei. Que triste. Ele tá começando a alucinar, né, cara? Não ele é só ele tá louco, tá começando a alucinar. exatamente. E é nessa história também que, na segunda edição, é onde ele associa, ele descobre que é o rei. No final da primeira edição, na verdade, ele descobre que é o rei do crime que tá fazendo isso, só que ele não sabe que ele tá manipulando para conseguir essas informações, ele não sabe como ele conseguiu isso. E, no caso, a questão da paranoia a gente começou, e também nessa história que começa a dar o enfoque nas outras subtramas que você tem nessa história, que essa história não é só sobre o Matt, você tem uma história muito bacana do relacionamento que começa entre o Fogg e uma ex-namorada do Matt, que é a Glory. Então começa ali aquele relacionamento, isso daí é mais motivo para achar que é um problema. Você a tem subtrama do Uric também, né? A subtrama do Uric, que é muito legal, que é muito bacana, essa história da reportagem, do repórter, que ele se sente pressionado porque o rei do crime está ameaçando ele, está ameaçando a família dele, se ele continuar com as histórias que ele está, porque ele sabe que o Matt não fez isso, ele sabe que o Matt não pisou na bola, porque o Uric conhece a identidade do cara, então ele sabe que ele não ia fazer nada nesse sentido, e ele quer descobrir por quê, então ele começa a investigar, e o rei do crime falou assim: o que esse cara quer investigar? Vamos dar uma prensa nesse cara. Então, você tem essa história do Uric, você tem a história da Karen Page fugindo do México e tentando voltar para os Estados Unidos. Então, você começa a ter histórias em paralelo que, cara, para cada quadro que você lê, você fala assim: ok, essa história tá muito boa. Pô, essa história tá muito boa. E você quer saber como todas as histórias vão se desenvolvendo. É isso aí. E essa segunda edição é você nessa linha. Ele começa a armar a trama de todas as histórias. Então, ele leva nessa pegada. É isso aí. E nessa fuga ela acaba conhecendo o Paulo também, né? Paulo Scorsese, né? Scorsese, Isso, eu lembro. Paulo Scorsese. Eu lembrei pelo diretor. Muito louco, cara. E aqui, eu até marquei aqui que é um negócio muito louco que aqui na segunda edição ainda, você vai reparando que não só o rei do crime tá fazendo o cara alucinar, tá matando ele aos poucos. Tem um momento que o Matt fala: não, eu vou matar o rei do crime. Mas ele fala: não, pera, eu não faço isso. Mas ele tá tão puto, ele tá tão... Ele cogita. Exatamente, é como você dá uma arma na mão do Batman por algum motivo, é a mesma coisa, assim. Ele fala: não, mas eu não faço isso, sabe? Muito legal, cara. E à medida que essa história vai decorrendo isso, ele bota na cabeça que ele vai espancar o rei do crime. Só que ele tá em frangalhos na cabeça e fisicamente também. E o rei do crime, como é bem dito nessa história, por várias vezes é reforçado isso. Não sei se nessa história fala isso, mas no arco do Demolidor eles sempre falam: o rei do crime, ele não é só um cara gordo. Ele é um cara versado em artes marciais, ele é um cara muito forte. Ele é grande, ele aparenta o gordo, no caso, mas ele é muito forte. E daí o Demolidor, sem chance nenhuma, psicologicamente e fisicamente, ele vai tentar enfrentar o rei do crime.
E a hora que o rei do crime descobre que ele tá chegando, ele Uhum. simplesmente fala assim, deixa vir. É Porque isso. ali vai A ser o mulher rei. fala, a secretária fala, ele tava à sua espera, sabe? O negócio. Você fala, nossa, vamos lá então. Exato. Porque ali é o requinte do rei do crime. De todas as vezes que o Demolidor frustrou as atividades dele, ele fala assim: beleza, do homem eu quebrei. Agora Uhum. vamos. A cereja do Sandy vai ser o espancar o herói. E ele É faz isso. isso. E ele faz isso E, bem, sabe? bem, em paralelo, você tá vendo a Karen Page sem perspectiva de mundo, assim, ela tá achando que ela tá querendo ajudar o Demolidor, que ela fala, nossa, preciso chegar lá, preciso chegar antes que aconteça alguma coisa com o Matt. Então você vai alterando entre os quadros do Rei do Crime, espancando o Matt e ela indo na direção dele, mas ela falando, eu não consigo chegar lá sem mais uma dose. Exato. E Aonde é um o negócio vício muito dela legal. começa a cobrar, né? Exatamente. E qual que vai falar mais alto, sabe? É um negócio muito, muito louco. Até, isso vai ser na edição 3, né? Mas até para ela ir para os Estados Unidos, ela fala, viu, eu faço o que você quiser, eu só preciso ir para lá, sabe? É um negócio Cara, bem. dói, né, cara? Dói ver essa. Dói porque é real. Dói porque é um É negócio que fogo. existe. É É fogo. bem, bem, bem forte, bem forte. É bem pesado, cara. Não é uma história para criança, vamos dizer assim. Para criança, não. Ele é Uhum. bem pesado. Ah, Comentando no caso, a história acaba, nessa edição específica acaba a hora que o rei do crime espanca o Matt, mata, ele mata o Matt. ele mata o Matt, acha que mata na verdade, e ele É, arma todo colocar um isso. cenário ali, ele faz toda uma É. cena para que ele seja dado como morto por um acidente. Uhum. E a edição acaba com uma cena que eu acho fantástica, cara, onde Fantástico. ele fala que ele descobre que ele arma para o cara ter sido um acidente de carro e não dá certo, Uhum. e a hora que ele descobre que não tem corpo no carro. Então tem É todo um isso, cenário que ele cara. faz a armação. Cara, essa cena é Lindo. muito icônica. Você vê o cara de cima de Nova York, quando ele tem o controle de tudo, vendo ali o skyline da cidade, e ele fala assim, cara, deu errado, o cara não morreu. É muito louco. E essas duas páginas, é só ele falando a explicação do crime, como que ele armou para o Matt Murdock que tá lá. E ele fala, eu rezo para que no momento que ele estivesse lá no fundo, ele tivesse um momento de consciência para ver que ele perdeu. E aí mostrar, saiu no jornal, e aí tem todo. Ah, o para-brisa tá quebrado, tem coisa de luta, tem marcas de luta, não há cadáver. Aí você fala, porra! Cara, você sabe que ele não vai morrer, mas Cara, é é foda. espetacular, né, cara? É É espetacular. espetacular, espetacular, cara. E isso daí já emenda com. Ele consegue Isso fugir do aí, carro, no caso, e emenda pode. com a terceira. Com a terceira. Isso aqui é o início da terceira edição. Então, o que a Sim. gente estava vendo. Aqui, ó, eu fiz uma montagemzinha que acho que vai ficar mais clara ainda aqui. Ó. Então Uhum. você Boa, vê boa. da primeira edição, aonde que ele estava dormindo, a segunda edição, a terceira edição, não existe mais cama, sabe assim? Uhum. E a É outra isso. coisa que é bacana de ver, eu gosto muito de MMA, então eu assisto o UFC desde o Uhum. primeiro UFC. Pô, Ah, eu sou de legal, né? Curitiba, então eu assisto desde as lutas que tinham em Curitiba. O Pelé tinha a academia do Pelé Land, era na quadra da minha casa, então eu acompanho isso há É. muito tempo. E uma forma de desistência de luta, porque você pode desistir batendo, falando, a tua equipe jogando a toalha, são formas de desistência. Nocaute clássico são formas de Uhum. desistência. E uma forma de desistência é você assumir posição fetal. Então, se você está lutando e o cara está batendo em você e você assume a posição fetal, o juiz vai interromper a luta E porque o pai dele ele era lutador, inclusive. exato, é uma desistência não falada, é uma desistência por Uhum. sinal corporal. Cara, e aqui você vê o jeito que ele tá. Então você vê Cara, eu que o não sabia cara disso. Foda. ele desistiu da vida, cara. Sabe assim, ó, ele largou a mão de tudo, sabe? É isso. Ele tá naquela posição fetal e falou assim, ó, só acaba. É o que É isso. é o começo dessa edição. E é muito legal ver aí, né? A gente tá vendo a coberta no primeiro requadro é uma coberta gigante azul. Depois ele tá sem coberta e tá no inverno, né? Isso é no inverno de Nova York que Isso, é acontece, Natal. inclusive. É Natal. Ele tá com uma calça azul e o coletinho que ele vai usar depois, o casaco, tá ali no canto. E depois ele tá completamente coberto, porque ele tá morrendo de frio. Com o colete, as luvas, inclusive, estão ali em cima também eu tô apontando como se alguém estivesse vendo o que eu tô apontando, né? Mas as luvas estão em cima de uma mesinha de cabeceira que tem ali. Então é muito legal, sabe, cara? É a construção dos cenários. E ali no fim ele tá com a luva, tá com o colete, tá com a calça.
Lindo, 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 lindo. E É verdade, cara. Isso daqui, aí eu trabalho tanto do Miller quanto do Mazzucchelli, né, cara? Os dois ali trabalharam muito afinadinho para conseguir fazer isso. essas demonstrações aí, cara. E vale lembrar aqui que a gente está na página 56 do encadernado da Panini, pelo menos do encadernado mais recente, e aí aqui faz uma ligação com isso aqui, ó. Com o Demolidor, o Homem Sem Medo, ontem, 2 da manhã, mandando mensagem pro Hugo, falando, mano, isso aqui é muito foda, muito legal. Eu gosto muito do Demolidor Homem Sem Medo. Eu adoro a Elektra, eu acho ela uma puta personagem, então tem uma apresentação, assim, apesar dela ter sido apresentada lá nos runs do Miller, né, em 79 a 81, aqui é a apresentação de como ela conheceu o Matt, é muito legal, a história de origem do Matt mesmo. Na página 19, aqui, isso aí, aqui a gente tem a página 19 do Demolidor do Homem Sem Medo e a 56 do Queda de Murdoch. Aqui a gente tem uma narração na terceira pessoa, tá? Então fala como que foi o acidente do Matt e fala... deixa eu ver aqui, só para... Essa história do Homem Sem Medo que está marcada aqui, ela saiu em 93. Foi o Frank Miller recontando a história. E essa do Murdoch é a que saiu em 86. Então não é só uma reciclagem de roteiro, tá? Porque veja, aqui na Queda de Murdoch vai estar na primeira pessoa e aqui vai ter um narrador onisciente que tá no Homem Sem Medo, tem um narrador onisciente que está explicando. E é muito legal, cara, porque tem pessoas em cima dele falando, nossa, foi a coisa mais corajosa que eu já vi. E aqui vai estar a coisa mais corajosa que é o mesmo diálogo, é a mesma conversa, é o mesmo monólogo, na verdade, porque ele não está falando nada, né? São outras pessoas que estão falando. E aí alguém pergunta, será radioativo? E ele fala sim. E o narrador fala sim. E aí você vai vendo, as frases vão ser as mesmas, só que com o ponto de vista do Matt. Só que vai ser a mesma coisa, porque como a gente disse, como eu disse agora, mas é um negócio muito louco, né? O narrador é onisciente, então ele sabe exatamente o que o Matt está sentindo. Então, quando o narrador vai falar assim, ela flui por seu sangue e transforma-o, ele fala sim, flui pelo meu sangue e me transforma. E eu achei muito foda. E ele fala, seu sangue queima. Ele fala, meu sangue ferve. Eu não sei se isso é só... Provavelmente é só da tradução, né? No inglês deve ser exatamente a mesma coisa. Mas isso é muito legal, cara. Isso é muito foda, tá? Que é isso, sabe? É exatamente o que ele tá sentindo. E não é grande coisa se você parar pra pensar, porque é o mesmo roteirista. É uma história que ele fez depois, que ele só... Esse recorte que eu fiz é que ele tá em inglês. E se você ver, são as mesmas palavras. Então, ai, show. Everything hurts. Eles usam as mesmas palavras. Porra, muito bom. E aí, logo depois, na página depois, né, vai ter a freira misteriosa, tá? Que as pessoas, até o momento a gente não sabe quem é. A gente vai descobrir no Queda de Murdoch aqui. E é muito legal, né, cara? Porque eu li o Homem Sem Medo primeiro. Então essa freira aparece, nunca mais aparece. Falei, porra, quem que é essa freira, mano? Quem é essa freira? Aí, eu li aqui, a freira apareceu, eu lembrei do Homem Sem Medo, eu peguei, folhei e falei, realmente, a freira não aparece aqui. Na hora que eu cheguei, daqui a pouco a gente vai chegar, na hora que eu cheguei na parte ali que fala quem é a freira, irmão, eu chorei. Saíram muitas lágrimas no meu olho, porque eu achei uma cena linda. Tá? É que a partir do momento que começou a ser óbvio pra mim, eu falei, não deve ser. Não deve ser. Não deve ser. Aí chegou, eu falei, porra, e chorei pra cacete, sabe? Então, nesse momento a freira chega, ela dá um beijo na testa, né? O pai do Matt Murdock sai da sala, do operatório, né? Não sei, na UTI. E a freira beija, ele fala, eu senti uma cruz de ouro na minha mão. Pelo menos é o que o narrador fala, ele sentiu uma cruz de ouro. E aqui ele fala, lábios quentes, beijando minha testa, adoráveis. E algo duro pendendo no seu pescoço. É uma cruz feita de ouro. Lindo. E é muito legal que ela fala que a cegueira não é só um negócio ruim para ele. Vai ser uma dádiva. E ele vai ter que prometer que não vai contar para ninguém dessa dádiva que seriam os poderes, dos sentidos aprimorados. E ele promete, ele não vai contar para o pai dele, ele não vai... então, isso aqui é muito lindo. Eu acho essa cena muito, muito legal. Ele é muito bacana. O cara consegue... e aqui também fica muito evidente essa parte onde ele começa a trelar com o religioso, né, cara? Sim. Porque pegando ali o final da edição 3, que a gente está comentando, deixa eu pegar aqui, ó. O final da edição 3, a hora que ele consegue... que ele finaliza todo o arco dele ali, que ele consegue escapar, quem acha é a mãe dele. E a cena final da edição é essa daqui, cara. Então você pega aqui, ó, a mãe dele achando ele, uma splash page que eu acho linda, e você pega aqui, cara, a Pietà de Michelangelo que você tem lá na Basílica de São Pedro.
Lindo. tá? Então Cara, cara, é a mesma coisa, cara. Sabe assim, é a e mesma coisa. eu não sou muito religioso, saca? Eu tenho minhas crenças, mas eu não sou muito religioso, mas eu vejo uma coisa dessa, eu acho tão lindo, sabe? Eu acho tão bonito você cruzar tudo isso e Cara, deixar um negócio tão. essa foto da Pietà fui eu que fiz. Eu vi isso daí ao Aham, vivo. aham, É legal. emocionante, não interessa a religião, não interessa nada. Ela é emocionante, ela É é uma coisa assim emocionante. É isso. que ela é muito bonita, cara. É muito bonito ver essa relação que tem ali e a Uhum, associação que você faz isso na história. E pegando o gancho já dessa imagem, que é o final da edição 3, com o início da edição 4, que quando eles levam ele para uma espécie de convento, uhum. você já tem ali aquela posição Legal. clássica, onde você tem, quando Cristo é retirado da cruz, quando Aham. depois de crucificado, você tem ali, lembrando muito, assim, vocês tem vários quadros religiosos que você tem essa pegada, né, cara, que você tem essa situação. E ali, aonde eu adoro o título A Queda de Murdoch, sabe? Eu acho Uhum. muito bom o título em português. Foi muito feliz quem fez esse título. Eu gosto. Sim. Só que o título da história em inglês é Born Again. Born Again. Então você perde um pouco na tradução, porque nessa Sim. aqui você tem um renascido, né? Que no caso foi o que aconteceu quando você Uhum. pega a história de Cristo. É E isso. aqui você deixa muito claro, né, cara? Você tem E o tem a crucifixo cruz em cima, né? ali, e você tem Praise God, He's alive, ou seja, ele está vivo. Depois de tudo que ele sofreu, ele foi esfaqueado, ele sofreu um acidente de carro e foi espancado pelo rei do crime. E ele continua vivo. Então, isso daí é basicamente Born Again, é basicamente Isso. a ressurreição do herói. Lindíssimo, cara. Isso é muito louco. E é depois de 3 edições, né? É na quarta edição. Isso Então daqui é você tem. por isso que eu falo, são 3 edições onde é ladeira abaixo, então, são 3 edições de queda, que você vê a desgraça do cara, aqui é onde estabiliza. Eu acho que nessa quarta edição é onde É. ele estabiliza e daí começa a história. E essa história, o que menos tem é a história do Matt Murdock. Então você tem essa cena, você tem aquelas Legal. partes É que você já verdade. comentou um pouco mais para frente, mas aqui o que desenvolve muito é a questão do Ulrich com medo, onde ele começa a ser Uhum. atacado pela família. Você tem uma enfermeira que começa a pressionar o cara para ele parar com essas histórias. Você tem a Karen Page, que consegue chegar nos Estados Unidos e ela vai conversar com o Fogg para, cara, a gente precisa salvar o Mac, fiz besteira. Ela não admite, mas ela começa a falar, fiz besteira, Uhum. o Mac estava Uhum. errado, A culpa é minha. exato, e dá esse problema. E então, basicamente, é isso que você vai desenvolver na história. Você começa a ter os focos onde a história começa a funilar. Então, na edição 2, abriu aqueles vários núcleos de história, e agora, na Uhum. edição 4, elas começam a fechar. Porque o que o Fogg com a Karen Page vão fazer, o que o Matt com a Meg, no caso que é a freira, que estão lá, vão fazer, começa que isso a fechar. E isso começa agora Uhum. nessa edição 4. E é muito legal, né? Que nem a gente disse, são 3 edições. Eu não sei se isso foi proposital. Pelo menos, de tanta coisa proposital que parece, a Meg, por exemplo, ser a Virgem Maria, ele, entre todos os Uhum. outros personagens que tem, aqui, ter passado três edições que foram a ruína, aí tem a edição que ele retorna, né? Que ele Born Again, pode ser considerado os 3 dias que Jesus foi Sim. crucificado, sabe? É um negócio muito, muito louco, muito Muito bonito simbólico, mesmo. né, cara? Muito simbólico, é isso aí. Tem muitas nuances nesse sentido que você vê, que você pode pegar na história. É uma interpretação, acho Uhum. totalmente válida, cara. Eu acho bem válida mesmo isso Pois é. nessa história. É lindo, 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 lindo. E esse aqui é o Renascido, né? Eu não sei se tem mais alguma anotação para falar do Renascido. Eu coloquei aqui, basicamente, isso mesmo. Falei das 3 edições. Não, aqui do Renascido, pelo menos, eu não coloquei mais nenhuma Eu anotação, tenho mas duas observações que eu gosto muito mandei, aqui mandei. nessa edição específica. Que nem eu falei, o Urk, ele tem toda a história na mão, só que ele está sendo feito, Uhum, estão fazendo pressão em cima dele porque ele falou assim: nós vamos matar sua família se você jogar essa história do Matt Murdock, que ele sabe que o policial foi coagido pelo rei do crime para fazer falso testemunho e tudo mais. E quem vai para cima dele, cara, é o J.J. Jameson, do Homem-Aranha, que é famoso lá pelo Homem-Aranha. Ele é o diretor ele é o redator-chefe, não sei como chama isso, do Clarim Diário. E ele vai para cima do cara, fala assim: o que é isso, cara? Você é repórter, você vai fugir, vai correr do pau e tudo mais. E é uhum, nesse momento que tem a chavinha no Urk. E o que é bacana nessa cena aqui, cara, que você pega aqui
o J. James dá um esporro no cara, e o clima dela é um clima no ar muito bom, que o Frank, aqui já é muito legal, isso daqui o Frank Miller potencializou ao extremo quando ele escreveu Sin City, que eu acho que é uma história que vale a pena a gente um dia trocar uma ideia, cara, que eu adoro Sin City. E aqui na saída você tem o cara da limpeza falando assim, ó, isso aí mesmo, fica quietinho, porque senão você vai ver o que vai acontecer para você. E aí você vê como é capilarizada a rede do Rei do Crime, cara. Porque é o servente do Clarim Diário, cara, que está de escuta ali para saber o que os caras estão fazendo. Então isso daqui é uma cena que eu acho muito boa. E aqui a cena final, a edição 4 acaba com isso daqui. Essa parte é linda, cara. Isso essa aí parte é espetacular, cara. É espetacular. Me deu vontade de chorar agora que você mostrou, juro por Deus. Cara, então, isso é lindo. Se você me der as honras, eu falo o que por favor, que... cara. Porque isso aqui é muito legal, sabe? Até então a gente acha que o Matt é órfão de mãe. Eu não sei se foi explorado depois quem é a mãe dele de fato, por que ela... Eu realmente não sei se tem alguma coisa falando por que ele achava que ela estava morta, o que o pai dele falou, não sei. Mas ele fala... É a mesma, ele sente o cheiro, ele fala que o cheiro dela é muito parecido com o dele. Ele fala... Por que ela voltaria depois de tantos anos, né? Porque se ela me ama tanto, a ponto de me salvar 2 vezes, né? De estar comigo 2 vezes nos 2 momentos mais importantes da minha vida, por que ela ficou tanto tempo afastada? E ele fala um aroma agradável muito parecido com o meu. E aí ele fala, Meg, você é minha mãe? E ela fala, claro que não, menino, que essa parte que ela tá com esse sorrisinho. E ele fala, nossa, que muito lindo. Um batimento cardíaco pode dizer muito. O dela disparou. Ela está mentindo. E ele tá com um pequeno sorrisinho no rosto. Cara, é muito foda. É muito foda. Muito foda. É aquele detalhe, mais uma vez, leiam, porque a hora que você pega toda essa história, todo esse arco, cara, é muito emocionante. Então, três histórias que eu acho que vale a pena ler, principalmente para entender isso daqui. É essa, no caso, o Queda de Murdoch. Vale muito a pena ler O Homem Sem Medo, que é uma edição fechada, são 5 edições, que é com o John Romita Jr. desenhando, e o Demônio de Guarda, que é a história do Kevin Smith, que o Joe Quesada desenhou. Também eles envolvem a Meg nessa história do Demônio da Guarda, eles dão continuidade nessa história. Então são 3 histórias que vale a pena, assim, que tem bastante esse movimento, que eles trabalham bem isso daí, cara. São excelentes histórias, totalmente recomendadas aí do Demolidor. 2 escritas pelo Frank Miller e outra pelo Kevin Smith. Kevin Smith é o cara do Dogma, do cineasta aí, que fez um monte de filme. Que é Comic Book Man. Também. Pois então, esse daqui a gente fecha... Desculpa. Não, manda bala. Aqui a gente, com essa edição, a edição 4 fecha. E a gente inicia a quinta numa cena que também acho fantástica, né, cara? Essa daqui é outra... Uma cena que representa muito, né, cara? Porque aonde ele tá se ferrando o tempo inteiro, na 4ª edição estabiliza, e essa cena eu acho muito forte, cara, porque é aonde que dá a entender que ele estava treinando, e ele consegue derrubar um saco de areia, cara, na base da porrada. Você vê ali uma corrente, arrebentou e tudo mais. E o que isso representa, cara? Toda a parte da força que tá voltando para ele, e através da influência do pai, porque isso é um saco de areia que você usa no boxe. E o pai dele era um boxeador que não sucumbiu à tentação lá de desistir, ele manteve a honra para não vender uma luta, e por conta disso ele foi assassinado. Então aqui você tem toda essa força do pai dele de volta, sabe, nele, e ele se impondo novamente, né? E a edição chama Salvo. Então você vê aí que aqui ele começa a retomada do Demolidor de volta, né? Não só do Demolidor, mais importante, a retomada do Matt Murdock, com o Matt Murdock funcionando bem, o Demolidor vem como consequência. E a cena dele batendo nesse saco de pancada, ela intercala também com os caras. O Fisk, desse ponto, ele tá muito preocupado. Eu não sei exatamente qual que é a preocupação, porque eu não creio que o Fisk tenha medo, mas ele tá preocupado, não é? Eu não sei qual que é a palavra. Ele tá... Eu tenho uma palavra... Mas... É isso aí mesmo. Eu tenho uma palavra que contém um palavrão, é uma frase forte, mas é exatamente isso. Ele tá receoso. Então, intercala com eles conversando, falando sobre os planos dele. Eles falando, não, porque você gastou muito dinheiro com um negócio tal, por causa de estragar a vida de um advogado, você gastou milhões e não sei o quê. Ao mesmo tempo, todo mundo tá preocupado, o Matt só tá no soquinho só. E vai mostrando ele
mostra ele batendo sem piedade no saco de pancada. E aí a gente tem essa cena que ele derrubou o saco de pancada e dá a entender dá a entender não, até pelo layout, né? Em todas as edições que ele estava deitado, embora ele esteja em pé, quem está deitado é o saco de pancada na frente dele e ele está salvo. É isso. É lindo, é muito, muito bonito, cara. É muito Legal. bacana essa história. E nas histórias em paralelo que a gente tinha comentado que evoluiu nas histórias, né? Então fica claro que o Matt Murdock está de volta. A enfermeira começa a atacar fisicamente, no caso, a família do Uruk, que é a enfermeira, no caso, que estava ameaçando o Uruk, começou agora, foi para cima da família, ela tenta enforcar a esposa do Uruk. E aí que começa aonde o Rei do Crime tenta mais uma vez quebrar o Murdoch, só que dessa vez não é mais num tribunal, coisa no gênero. Ele quer incriminar o Murdoch de um assassinato. E como que ele quer fazer isso? Ele ele faz pressão em cima do Melvin, que é um personagem recorrente nas histórias do Demolidor, que é o cara que ele faz design de uniformes, ele faz o uniforme do Demolidor, por exemplo. E ele quer contratar esse cara para fazer um uniforme, porque o Rei do Crime quer colocar isso num psicopata, para o psicopata matar o Fog. Então ele começa a amarrar nisso, para isso recair de volta em cima do Matt Murdock. E nessa hora o Matt Murdock já tá todo detetivesco também, então ele vai em cima por causa da sua audição, ele vai em cima dessa, não sei, alfaiataria do Melvin. Do Melvin, e os caras estão forçando ele a fazer uma roupa, né, de Demolidor, isso, igualzinha. E aí eles falam, não, porque você vai ter que fazer. Ele liga para alguém e fala, nossa, porque esse cara salvou minha vida, como que eu vou fazer? E aí, cara, essa cena também é muito boa. Ele falando, acho que com a esposa dele, aí ele desliga o telefone e ouve ao fundo, Melvin, faça fantasia, ninguém vai se machucar. E é só a silhueta do Matt Murdock, e aí tem essa cara de prazer aqui do Melvin falando, é um prazer ouvir sua voz, Demolidor. Cara, muito legal. É impressionante, cara, o quanto dá segurança essa cena, porque você vê que o cara tá reestruturado, então ele tá com a base de volta, ele se recuperou. Eu tô todo arrepiado aqui, cara. Ele se recuperou, entendeu? E daí ele chega pro cara e fala assim, ó, cara, faz o que estão pedindo que eu garanto. Deixa no peito do teu pai. É isso, cara. Ele fala, deixa comigo, tá tudo certo. E você fala assim, cara, é isso aí, sabe? Assim, você já não tem mais dúvida que ele vai dar conta do recado, cara. É isso. Essa página é muito boa. Tem alguns quadros específicos, o gibi inteiro é muito bom, mas tem alguns quadros específicos que me passam muitas sensações, muitos sentimentos ao mesmo tempo. Isso aqui é uma cena que eu nunca vou esquecer. Isso é uma das melhores cenas que eu já vi nos quadrinhos, assim, que depois de tudo que ele passou, ele chegar com essa confiança e falar, cara, relaxa. Lindo, lindo. O pai tal, é isso. Tranquilo aqui. E essa história, as histórias vão em paralelo seguindo, e nessa história, que eu acho que é um dos momentos mais bonitos que tem na história inteira, é a hora que eles tentam armar essa casa, o assassinato do Fog e eles estão junto, ele está junto com a Karen Page na história, e nesse momento é quando finalmente a Karen encontra o Murdock. E eles estão e eles se abraçam. Cara, ela sabe de toda a cagada que ela fez, ela tem toda o que ela fez, e nesse momento, cara, o Murdock, ele abraça ela, eles não trocam uma palavra, não tem um balão essa cena, e fica evidente que ele já falou assim, cara, não interessa, eu te perdoo, você não tem culpa, eu te entendo, sabe? Essa aceitação, e você vê a expressão dela, mais uma vez, cara, não tem uma palavra, e tá tudo dito, sabe assim, ó, tá tudo dito. Ele perdoando, e ela sabendo assim, cara, ele me aceitou, sabe assim, ele sabe tudo que eu fiz, e ele me aceitou. Cara, é muito lindo, cara, muito bonito. E antes disso, ela tá quase morrendo, ela aceitou a morte já. Ela acabou de aceitar a morte, que tá tendo toda a polícia tá na frente do prédio do Fog, porque o Paulo, que era o abusador lá, o cara que levou ela para os Estados Unidos, ele tá na frente com uma escopeta, esse cara mata 2 policiais, aí chega a gente para matar ele, gente do Wilson Fisk para matar ele, esse cara leva um tiro, fica a maior loucura, ela vai na jaqueta dele, pega uma dose e fala, se foda, não tenho mais nada a perder. A silhueta do cara chegando, ele puta a seringa caindo no chão, esse momento aí que é, porra, maravilhoso, cara. Isso, só da gente estar falando, é muito louco, eu imagino que
a gente tá falando de alguns momentos muito icônicos, mas não passa metade do que esse gibi Não, passa pra gente. não. É maravilhoso. Por isso que eu falo, é Maravilhoso. totalmente recomendado a leitura. A gente só tá pincelando assim os highlights, sabe? Isso aqui Uhum. nem tem nada além disso. É isso. E dessa forma acaba a quinta edição. E isso daí nos leva para sexta edição, que Opa, é. vai falar o nome? Eu acho que é muito arriscado falar o nome da edição. Essa aqui é outra. Inclusive, pra você ver, eu não coloquei nem a splash page. Não, ela não tem splash page inicial, ela não tem nada disso. Não tem? Mas a Cara, não edição, tem o nome mesmo. dela é Por Deus e pela Pátria. É o nome Deus e pela dessa pátria. sexta edição. E aqui, cara, essa daqui é aquela edição que eu falo que quando você vai relendo com o tempo, e eu reli agora, e eu falava assim, cara, eu não tinha feito essa associação quando eu li há, sei lá, 10 anos atrás essa revista. E agora que eu li de volta, eu falei assim, sabe, brum, cabeça explodindo. O que acontece nessa edição de forma resumida para dar o contexto? O Rei do Crime ele não conseguiu acabar com o Murdoch e ele falou assim: ó, beleza, então eu vou. Aquela história, né? Eu vou usar um tiro de cama para matar uma barata, já que eu não consegui acabar com o cara, eu vou trazer um mega de um guerrilheiro e eu vou soltar ele no Um super meio soldado, né? um super soldado e vou soltar ele na cozinha do inferno. E, tipo, destruiu a cozinha do inferno. O Murdoch vai Uhum. morrer como consequência. É isso. E é essa ação que ele faz. E por que isso daqui é fantástico, cara? Se você vai começar a pensar, isso aqui eu escrevi, começando os detalhes ali, para ter essas associações. Se você for ver Uhum. o Rei do Crime, cara, o cara é o chefe da milícia, porque ele Uhum. controla bandido, ele controla a polícia, ele controla os militares. Porque tanto é que É ele isso. traz um militar a mano, ele controla um general e esse general faz a designação do Bazooka para ir para lá. Tá? E então ele faz isso para tentar matar o Demolidor. E o que ele consegue? Ele faz isso porque ele não conseguiu destruir o Demolidor num tribunal. Cara, daí você Uhum. pega assim, ok, quem que está utilizando a recente, começou a utilizar forças armadas porque não conseguiu destruir um cara num tribunal? É Sabe? isso. Você fala assim, uou, daí você começa a fazer essas associações. E como é uma forma que o Rei do Crime começa a tentar convencer o Bazooka a agir para ele? Ele começa a chamar por nacionalismo, ele começa a tentar inflar isso daí para o cara, isso daqui vem Uhum. defender a pátria, vem defender a bandeira, ele começa a puxar nessa linha, cara, e todo o É argumento isso. constrói em cima disso. E aonde ele dá continuidade no argumento dele? Cara, aqui no final, cara, ele fala assim, ó, eu sou um cara que defende o empresário, eu tô querendo fazer o bem para todo mundo e não me deixam fazer o Uhum. bem. Sabe quem não me deixa? A imprensa, porque a imprensa mente. É. A imprensa não Eles são vale os vilões. É nada. isso. Cara, É isso. sabe, isso daí, cara, é coisa. Daí você fala assim, pô, mas o Frank Miller, ele é que nem o cara dos Simpsons, que ele vê o futuro, que ele consegue ver o que acontece lá pra frente. É. Não, é simplesmente, cara, isso daí é coisa que eles usam, cara. Esse argumento é batido, isso daí é utilizado, pô, o pessoal no fascismo da Itália usava esses mesmos argumentos, cara. Exatamente essa estrutura. Você tem um problema, você tenta inflar o nacionalismo, você fala que você não consegue agir. Isso daqui é uma bibliazinha que existe, É isso. É isso. que é mostrada aqui, cara. E tá tudo aqui, tá tudo Perfeito, nessa cara. edição 6, cara. Tá tudo nessa edição 6. Eu Então, só para você tenho. ver, uma revista de 86 fazendo o espelho do que tá acontecendo, que aconteceu em 2022, cara. É isso. Exatamente isso. Cara, eu não tenho nada a complementar, exceto por uma coisinha que nem tem a ver com a história, mas tem a ver com o Rei do Crime. Entre todas as semelhanças, não sei se você vai lembrar de. Recentemente, não, acho que já faz uns 3 anos, aquela treta que teve quando saiu o gibi do Demolidor e o Fisk estava saindo como prefeito em Nova York. E aí tem um manifestante levantando um cartaz escrito Fisk Mito. Eu acho que tudo isso aí é uma coisa que você vai pondo na balança e eu falo, peraí, isso aqui tá muito parecido com a realidade. Foi do Demolidor. Do Demolidor eu não lembro. Eu lembro que isso daí saiu na Cavaleiro das Trevas de Golden Child, a Criança Dourada, Ah, sim, que sim, daí era o sim, acho que eu presidente, que daí confundi. os caras fizeram essa tradução do É, presidente eu acho que eu mito, confundi. que também é do Frank Miller, mas vamos dizer assim, é É, tudo do mesmo cara, é tudo do mesmo escritor, cara. é isso aí, eu devo ter confundido. Eu tô até pesquisando aqui, não tô achando. Ah, não, peraí. Não, tem sim, é isso aí, existe sim. Vou tentar, é que agora não vai dar pra gente passar a imagem, mas tem aqui numa. Deixa eu ver, eu não sei qual que é a HQ, mas tem aqui sim, apareceu na Folha, olha. Então, Interessante. então são essas
as associações, cara, que não deixam essa revista ficar datada, cara. Então, por mais É que ela tenha isso. sido escrita É em isso. 86, cara, ela tá muito atual, sabe assim? Ela mostra muita coisa atual. E qual foi o desenrolar dessa história, cara? O cara me solta um guerrilheiro na cidade e ele incentiva o cara, Uhum. fala assim, cara, destrói tudo aí, cara, eu quero Mata, que se dane. mata. Mata É isso. geral e eu não tô nem aí, sabe? Vamos ver o que dá lá na frente. E então todo esse cenário acontece com o Bazooka no meio da cidade para tentar fazer esse rebuliço. E, Uhum. e aonde começa aquilo que eu comentei, é um tiro de campo para matar barata. É um cara muito poderoso para destruir Uhum. uma área que é residencial praticamente ali, que é a cozinha do inferno. Sim. Então, toda essa sexta edição você tem nessa pegada, né? Que você tem nessa linha. E apesar de você ter todos os. Ao longo da história inteira, o Matt Murdock fala: isso aqui é um inferno, literalmente, né? Eu tô deitado aqui, eu tô ouvindo um rato roer a roupa do rei de Roma aqui, não sei o quê. E ele vai falando, sabe? E você. Aqui, nessa parte, um pouquinho antes, ele vem falando: mas eu cresci aqui. Mas aqui é o meu lar, sabe? E eu preciso proteger aqui. E nessa hora, ele tá tentando lutar, mas ao mesmo tempo, ele tá ouvindo choro de criança. Ele ouve o último respirar do bebê. Ele fala desse jeito, você fala, cara, não é possível. Ele fala, não consigo lutar assim, sabe? Ele tá tentando, mas é um negócio que tá distraindo ele. Ele fala, não, peraí, para de pensar no último respirar do bebê. Isso é muito trágico, sabe? É exatamente isso. Você joga uma bomba atômica numa barata, é um negócio muito louco, sabe? Porque você não tá indo no intuito de... Inclusive, isso aqui acaba destruindo, fora tudo que ele já tinha destruído, a casa do Demolidor, o trabalho do Demolidor, agora você destrói o lar. Porque a casa e o lar é diferente, né? Você está destruindo o lar dele ainda. E continua nessa massa de destruição. E nessa pegada, então, a hora que começa essa destruição que o Demolidor... Até então, a gente tá falando do Demolidor, mas é sempre o Matt Murdock. Então é nesse momento aonde a Karen Page sofre, acho que se não me engano, tem uma explosão perto, ela se machuca e ela pega e segura e entrega, eu guardei isso aqui para você. Ela entrega o uniforme para ele e a edição acaba com essa imagem, que é Isso que eu ia falar. a imagem clássica, né, cara? Isso daqui Cara, virou se a gente uma já cena tinha o Born clássica. Again, agora você tem outro negócio, que é, porra, é a Fênix. É a É Fênix, é verdade, é isso. verdade. Nasceu Saindo da. do fogo, né, cara? É isso, cara, é lindo. E ele de todo vermelho nessa pegada, e você não vê o rosto dele. Você vê como uma criatura, você não vê. Aí você não tá vendo o Matt Murdock, você Aqui tá já vendo o Demolidor. você tá vendo, aquele é Devil, né? Você tá vendo o demônio aqui já, O né? demônio, é isso aí. Lindo, lindo. E aí tem Armagedon, né? Que inclusive a gente não comentou, mas todos os capítulos, todos os issues americanos têm nomes de capítulos da Bíblia. Você vê Todos. mais uma referência aí que tem que perde na tradução, né, cara? Mas eu acho que Com certeza. não tem muito o que fazer, né? E daí, no caso, Uhum. o último capítulo é onde você começa esse desfecho. Você tem o final ali da briga, no caso do Demolidor com o Bazooka, só que pro Demolidor, o Bazooka é um cara muito grande. Só Uhum. que eles acionam os Vingadores. Então aqui você é uma das poucas cenas onde você vê os heróis, vamos dizer assim, de grande porte ali. E os caras, para os Vingadores, o Bazooka não é nada, né? O Bazooka é uma coisa Uhum. muito pequena. E é uma cena que eu acho, assim, isso aqui me marcou desde sempre, cara. É a questão, o quanto o Capitão América se impõe, né, cara? Porque nesse quadro eu acho muito bacana, né? Uhum. O Demolidor descreve assim, né? Eu escuto a voz de um cara que... A poder da voz desse cara pode comandar um deus. E daí do outro Uhum. lado, e E comanda. comanda. E Cara, daí tem legal. o Cara. Thor fazendo a chover ali para conseguir apagar, e é É. onde eles conseguem capturar o Bazooka. Porque como o Bazooka está relacionado ao governo, eles não querem que isso estoure, né? Porque isso daí vai ser um caso muito... Vai ser muito prejudicial saber que um cara que está atrelado ao governo, que está atrelado das Forças Armadas, entrou para destruir uma cidade. Então ele fala assim, deixa esse cara... O Homem de Ferro fala assim, deixa esse cara comigo, esquece isso e vamos seguir em frente. Só É. que quem não deixa isso barato? Quem não deixa isso barato é o Capitão América. Capitão América. E Uhum. porque o cara tá usando a bandeira, né? O Bazooka, ele tem tatuada a bandeira na cara dele. Uhum. E o Capitão América, vamos dizer assim, ele representa muito a força armada que
teria que ser uma força armada padrão, né, cara? E não aquela força armada que está a serviço de alguém, mas aquela força armada que está a serviço da população, que está pelo bem da população. O Capitão América representa isso. E ele quer saber o que é o Bazooka. Por que o Bazooka fez isso? De onde que ele veio? Quem deu ordem e tudo mais. E é onde ele descobre que o Bazooka é a continuidade do programa do Super Soldado, que é o programa que criou o Capitão América. Então, eles têm todo esse vê que desenvolvimento. O Bazooka foi o único que deu certo, entre aspas, né? Porque o resto morreu. Foi 20 caras que morreram. E tem um lance aqui do Capitão América. Eu achei que se estende muito essa parte do Capitão América, apesar de serem poucas páginas. Eu falei, nossa, mas precisava ser aqui. Porque você dá uma interrompida na história, apesar de eu entender o porquê. Acho que você dá uma interrompida na história que estava sendo só o Matt Murdock para ir para o Capitão América, ir para o lance político. Eu acho interessante, mas acho que não precisava ser nesse momento, sabe? É onde que eles amarram o desfecho da história, né? Porque aonde eles começam a fazer todas as associações. Aqui, na verdade, eu gostei, mas eu achei que foi acelerado. Então, por exemplo, essa história caberia mais 1 ou 2 capítulos aqui. Porque o que a gente está comentando aqui, a partir de agora, o que a gente vai comentar, que vai ser o desfecho da história, aconteceu em 10 páginas. Então, o que acontece? Toda essa questão do Capitão América descobrir quem é o super soldado, e dele fazer a associação do super soldado com um general para conseguir incriminar o rei do crime, cara, foi muita coisa. Aconteceu muita coisa em 10 páginas. Então, o que eu senti foi não essa questão de ter essa parte da história. Eu senti que ela foi acelerada. Eu acho que, sabe, você tem 7 edições para contar uma história e o cara, sabe, no final do Game of Thrones, que, pô, você fala assim, cara, dá pra ter feito 2 temporadas a mais nessa merda aí pra contar uma história boa. Foi o que aconteceu aqui. Aceleraram a história. Mas, mesmo assim, eu acho que ela não ficou devendo. Mesmo acelerando, ela ficou boa. Porque o que acontece? Os Vingadores prenderam o Bazooka. O Bazooka consegue fugir da cadeia, da prisão, de onde quer que ele estava, e ele volta para a cozinha do inferno para terminar o serviço. Só que quando ele volta, o capitão manda um grupo de paramilitares, exército, alguma coisa do gênero, para finalizar o bagulho, porque eles estavam tentando arrumar o problema que eles criaram. E o Capitão América vai lá para tentar não ajudar o Bazooka, mas a capturar o Bazooka para eles conseguirem deixar claro o que estava acontecendo. E eles não conseguem, o Bazooka acaba morrendo. Só que nisso daí é onde o Capitão América protege o Demolidor, para que o Demolidor consiga pegar o Bazooka e levar ele para um lugar para ele conseguir dar visibilidade nessa história. E para onde ele leva? Ele leva para o Clarim Diário. Joga o cara na mesa do Uruk, para o Uruk ter uma história para contar. E aí que acontece todas as associações. A história vai para a imprensa, o Uruk perde o medo, ele conta a história, ele revela tudo o que estava acontecendo. Porque até a Lois tinha falado, a Lois, o próprio Rei do Crime, falaram, cara, você tem que esquecer quem é Matt Murdock. E ligam para ele e falam, não, eu preciso te contar por que eu testemunhei contra ele. Ele fala, não sei o que você está falando. E aí ele fica tentando se convencer até o momento que ele eu acho que a Lois fala, ele já esqueceu quem é, e aí, tipo, corta o quadro e ele tá falando Matt Murdock, e aí vai voltar pro Uruk. Essas subtramas são incríveis. Eu acho que todas elas fecham muito bem, cara. Fecham muito bem. E elas vão se complementando, né? No final, todas cruzam, obviamente. É um negócio bem legal. Todos se fecham. E daí, nesse final, é onde o Capitão América vai atrás do general que designou o Bazooka para ir para lá e fala assim, cara, e daí? Nós vamos resolver essa parada. E daí acaba a história com o Rei do Crime fazendo o exercício dele, que ele sempre tá fazendo aquele exercício, e é onde chega o jornal onde Rei do Crime é indiciado pelo massacre na Cozinha do Inferno. Então, fecha a história com esse cenário. E a última página que também... Putz, eu não coloquei aqui, cara. Isso aqui foi um erro meu, devia ter colocado. A última página, novamente, é onde o Matt Murdock tá andando abraçado com a Carrie Page. Perdeu o direito de advogar que ele tinha, né? Mas mesmo assim ele tá recuperado. Você vê que é uma pessoa que tá plena e um dando força pro outro, cara, porque ele voltou a ser o Murdock, ele teve forças a partir do momento que ele tava com a Karen Page, da mesma forma que ela largou o vício, que ela falou assim, cara, não quero mais o pico, não quero mais a droga, a partir do momento que ela tava com ele, porque ela tava cogitando a voltar a se drogar. Então, cara, os dois, você vê que é uma união bonita ali, que um dando força pro outro e os dois se recuperam. E a última página dessa edição passa exatamente isso, sabe? Aquela união das duas pessoas que juntas venceram e se recuperaram. Tá tudo bem, é isso. E aqui as últimas frases são quase um recordatório, mas ele faz muito mais sentido com a história, né?
Meu nome é Matt Murdock, fiquei cego devido à radiação. Meus sentidos remanescentes funcionam com acuidade sobre-humana. Eu moro na cozinha do inferno e faço o que posso por ela. É o que basta saber sobre mim. Fechou? É Cara, isso, acabou a cara. história. Lindo. Então, Lindo, lindo, gente, lindo. de uma forma, a gente está aqui batendo papo 1 hora e pouquinho para contar essa história que, mais uma vez, cara, eu quer começar a ler história em quadrinho, já leu, quer ler de volta, o que você quiser, só leia, sabe assim, na fase que você tiver, lê essa história, porque as mensagens são bonitas, a história é boa, porra, é perfeição, cara. Os caras, mais uma vez, eu não tenho uma história do Demolidor que para mim que bata essa. E olha que É tem isso. várias histórias excelentes do É, Demolidor, viu? Então o Demolidor é um certeza. personagem que você pega ali. O Bendis teve uma fase muito boa do cara. Você teve o Chip Zdarsky, que também é mais recente falando, que teve uma fase boa. Mas nada chega nessa história ainda de 86. Pode ser um saudosismo? Pode. Não Mas, é. É mas, só mas realmente vale. um fato. É só um fato, sabe? Porque a gente sabe que a maior parte das coisas é. O Brian Michael Bendis é um puta de um escritor. O que ele fez com o Matt Murdock é muito legal também, que vale a pena ele trazer algum dia, mas não chega aos pés de Queda de Não dá, Murdock. né? O Não dá. Demolidor Homem Sem Medo é uma puta história, não é Queda de Murdock. Eu fico muito feliz de ter lido aqui pela primeira vez inteiro. Quero deixar indicado essa edição da Panini. Eu acho que tá meio caro. Eu acho que eu comprei por R$ 90. É caro, mas esses extras aqui estão muito legais também. Que fala um pouco sobre esse background da história, né? Eu acho que aqui a gente fez um papo completo sobre a história. Vale a pena você ler e vir assistir aqui de novo. Eu espero que você, se você ainda não tenha lido, você não tenha assistido o papo inteiro. Estragamos a história. Mas vale a pena você ler e assistir esse papo aqui, porque acho que a gente conseguiu falar legal, né? Acho que a gente Deu uma geral boa na história, né? E o Hugo deu uma aula aqui também, ele passou as informações de um jeito muito show. Ele fez todo esse layout, foi muito legal. Tio Hugo, muito obrigado por tudo. Vamos tentar agora ver se no mês que vem a gente faz outra história. Vamos escolher mais Com uma certeza. aí. E Vamos trazer. eu acho que que a gente deixou claro que sim, a Marvel tem clássico, sim. Tem clássico, sim. É o esse daqui é maior. um deles. Para mim é o maior, tá? Eu curto muito o Desafio Infinito, tá? Eu acho muito legal o Desafio Infinito. Eu não li o X-Men do Claremont, então talvez eu não possa falar com tanta propriedade nesse sentido, mas para mim isso aqui é a melhor coisa que eu já li da Marvel disparadamente. Demais, demais, demais. Para quem quiser adquirir, o terceiro link da descrição é para você comprar pelo link da Amazon e ajuda a gente, tá? O segundo link você participa do nosso grupo, então você pode estar participando no mês que vem disso aqui, tá? Disso aqui que a gente tá fazendo. E daqui o primeiro link, o que é o primeiro link? É para você ouvir nosso podcast no Spotify, tá bom? E aqui embaixo os nossos arroba Caio Santucci e Tio Hugo. Tio Hugo, é isso. Muito Simples assim. obrigado, gente. É isso, tá ótimo. Tio Hugo, muito valeu. Eu ia falar muito valeu, muito obrigado. De novo, layout seu, ideia sua, tudo isso aqui foi muito show. Espero que essa parceria continue por muito tempo, tá? Vamos para a Valeu, próxima. Zana. É isso Gente, aí. se cuidem, um abraço. Tchau. Valeu.